Paulo Guedes está, então, negociando, está desde o fim de semana negociando vetos a esse orçamento para que ele enquadre o orçamento dentro de uma realidade, né, porque as previsões de receita e despesa aqui estão absolutamente fora da realidade. Para essa conversa, já está comigo na linha aqui o Gil Castelo Branco, fundador da Contas Abertas, uma ONG dedicada à fiscalização das contas públicas, e também o repórter Wilson Lima, também está conosco aqui, ele que está à frente aí dessa cobertura. Gil, muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, e o Wilson também, muito boa noite. Boa noite, Cláudio, é um prazer estar com vocês e com todos aqueles ouvintes do Antagonista. De primeira aqui, quero te parabenizar pelo teu trabalho, que eu acompanho há muito tempo, você há muito tempo está dedicado aí, a essa fiscalização das contas públicas, realmente um trabalho irreparável, e eu já deixo a palavra com você. O orçamento é fake? Olha, Cláudio, eu acompanho orçamento talvez há uns 35 anos, né? E nunca na minha vida, sinceramente, eu vi acontecer o que aconteceu dessa vez, né? Eu até brinquei com alguns amigos dizendo que eu já com meus 69 anos, prestes a fazê-lo, né? Me lembro daquela época em que o padeiro fazia conta no papel do pão, né? E eu acredito que eu até confiaria mais naquela conta do padeiro no papel do pão do que propriamente no que o Congresso aprovou, né? Porque esse orçamento, né, Cláudio, vocês também noticiaram isso, ele já estava defasado antes mesmo dos parlamentares se reunirem para aprová-lo, né? Porque o projeto de lei foi entregue em 31 de agosto, como manda a Constituição, 31 de agosto do ano passado, e de lá para cá os parâmetros mudaram. Quer dizer, o salário mínimo que era previsto naquela ocasião em R$ 1.067, foi fixado em 1.100, já em 1º de janeiro. Então, só aí dá uma diferença de R$ 33 entre a previsão e o salário mínimo aprovado. Cada real a mais no salário mínimo significa aproximadamente 36 milhões a mais na despesa. A previsão de crescimento, que era de 3, a previsão de, digamos, da inflação, que era de 3,2%, agora já se fala em 4,8%, é o que o mercado estimava até na semana passada. Então, realmente, só esses fatos já eram suficientes para descalibrar o orçamento. Agora, o Congresso se reuniu e o que já era ruim ficou muito pior, porque ali foi cometido de tudo. Eu diria pedaladas, contabilidade criativa, irregularidades mesmo, né? Como você mencionou, de inclusive se retirar 13,5 bilhões de despesa obrigatória da Previdência. É dinheiro para pagar aposentado. E o Congresso retirou 13,5 bilhões e tudo isso acabou compondo 26 bilhões e meio que foram parar em emendas parlamentares. Então, veja, o Congresso que já tinha, com aquelas emendas habituais que todo ano acontece, ali já tinham 19,7 bilhões, isso já estava acontecendo, acrescentou mais 26 bilhões e meio. Então, além do volume do que o Congresso interferiu na véspera de um ano eleitoral, não é? Houve também outras medidas, quer dizer assim, disparatadas, como, por exemplo, 4 bilhões, que ainda nem sequer existe uma lei, uma medida provisória nesse sentido, mas 4 bilhões o Congresso deixou reservado, porque quando surgir a lei ou a medida provisória, esses recursos são recursos que, anteriormente ou atualmente ainda, né, o governo paga auxílio-doença. Então, essa lei, ou essa medida provisória, quando surgir, essa despesa vai ser passada para os empresários e, em compensação, vão dar aos empresários benefícios fiscais que compensam. Então, você vê, isso está sendo programado sem que exista qualquer uma lei nesse sentido, né? Então, aconteceram barbaridades que eu nunca vi, não é? E que tornaram o orçamento absolutamente inexequível, não é? Então, eu acho que o presidente realmente, e a área econômica como um todo, está numa sinuca de bico, porque não tem como aprovar esse orçamento. Agora, a sutileza desse assunto, né, é que reiteradas vezes o relator geral diz o seguinte: olha, eu não fiz nada por minha conta, a área econômica sabia do que estava acontecendo, né?
E eu acredito que sim, foram várias as reuniões, inclusive do Paulo Guedes, de técnicos da equipe econômica. E o que se comenta nos bastidores, não é verdade, Cláudio, é que o Congresso foi além do que foi combinado com os técnicos, mas que o presidente sabia de tudo. Até porque o presidente, naquele mesmo dia em que à tarde, noite, foram aprovadas essas barbaridades, o presidente almoçou com essas lideranças relacionadas ao orçamento, né? E quando da saída, inclusive, jornalistas perguntaram a ele, dizendo: presidente, qual foi o assunto? Era o embaixador, né? Que ali já se imaginando ali que o embaixador ia perder o cargo. E ele disse: não conversamos sobre isso, a conversa foi sobre orçamento. Então, se o presidente sabia disso tudo que estava acontecendo, realmente fica para ele agora uma situação difícil, né? De que ele vete aquilo que ele concordou, digamos assim, né? Ainda que a equipe econômica não tivesse concordado. Então, ele teria atropelado, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes. Né? Então, isso tudo é o que se comenta, porque, em sã consciência, ninguém aprovaria um orçamento desse tipo. E agora jogam a bomba para o colo do Paulo Guedes e já está essa turma do gabinete do ódio aí nas redes sociais atacando o Paulo Guedes. Eu fiquei justamente com essa dúvida, porque assim, a gente conversa com os parlamentares e houve a mesma coisa. Não, isso aqui foi pactuado com o governo federal, foi pactuado com o executivo. E quando a gente vê que há o risco de, uma vez sancionado, o próprio Bolsonaro ser alvo de um impeachment por pedaladas fiscais, o crime de responsabilidade nessa área, fica a pergunta, meu Deus, será que a incompetência é tamanha, né, ao ponto do presidente da República dar corda para ele mesmo se enforcar? O líder do Cidadania, o Alessandro Vieira, falou aqui que é a mistura de ganância do Centrão com a incompetência do governo. Ele disse, olha, da forma como está, é inviável e pode até gerar impedimento do presidente por crime de responsabilidade. Vou até o STF caso o orçamento seja sancionado sem os vetos necessários. Quais são os vetos que você considera necessários? E na sequência já abro a pergunta para o Wilson Lima, que está conosco também. Olha, em primeiro lugar, quer dizer, o veto, que a meu ver, teria que ser feito, né? A não ser que haja uma negociação, como eles estão conversando há dias, né? Tentando ver se o Congresso abre mão também de parte dessas despesas, porque o Congresso já ofereceu, o relator geral, Márcio Bittar, já ofereceu 10 bilhões a menos nas suas emendas. Mas isso ainda é um valor irrelevante, quer dizer, a estimativa do rombo, digamos assim, do orçamento, é da ordem de 32 bilhões de reais. Então, ao entregar 10 bilhões, ele está resolvendo um terço do problema, falta resolver outros 2/3. Né? Então, na verdade, se não houver um acordo nesse sentido, né, o presidente vai ter que fazer vetos. Eu acho que a solução vai acabar sendo mista, Cláudio. Vai ser uma conversa com o Congresso, parece que o Congresso já admitia agora, além dos 10 bi, né, bloquear mais 13 bi. Então, já começávamos a entender o que... E o governo, eventualmente, fazer algum tipo de veto. Porque, se não houver esse entendimento, né, o que vai acontecer é que o presidente pode vetar e o Congresso vai derrubar o veto. Não é? Então, na verdade, eu acho que esse entendimento é fundamental. Agora, o rombo realmente foi muito grande, porque, inclusive, né, nós podíamos dizer o seguinte: não, mas será que o orçamento não estava superestimado e que não havia margem para tirar, né, esses recursos de 26,5 bi? Não. Veja só, na mesma semana em que foi aprovado o orçamento, na mesma semana, foi divulgado o relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas. E ali já ficava claro que, para o governo, com base no que aconteceu em janeiro e fevereiro, o governo já começava a perceber que o déficit era maior, 17,8%, do que aquele que ele já previa. Então, o orçamento estava, inclusive, subestimado à luz dessas previsões já baseadas em janeiro e fevereiro. Então, já são 17,6 bilhões que já estavam furando, né, o orçamento. Mas esses 26 bilhões que ele colocou, né, para ele, isso dá 40 e tantos bilhões. Né? Então, ainda tem 7.400 ali, Cláudio, que ainda pode se dizer, bom, mas isso o governo não vai gastar, que é 7 bilhões e 400, foram recursos que eram o pagamento do abono salarial no segundo semestre desse ano e que houve uma decisão do CODEFAT de pagar somente em janeiro de 2022. Então, bem ou mal, essa despesa não vai ser realizada. Então, se podia retirar essa despesa do tamanho do rombo, mas mesmo assim,
nós estamos falando em algo da casa de 20 bilhões de reais. Né? Então, eu acho que não só o Paulo Guedes, mas também os técnicos, né, ficam com muito receio de assinar uma coisa desse tipo, porque mesmo que combine, se isso ficar mal combinado, quando chegar no final do ano, o Congresso já pode ter uma nova visão do presidente Bolsonaro, né? Pelo menos esses líderes que ele ajudou a eleger agora. Então, e nesse caso, o impeachment acaba sendo inevitável, porque ele tem uma grande chance de fugir da meta fiscal, que é 247,1 bilhões negativos, e também não conseguir cumprir o teto de gastos.